Olá, tudo bem? Como você está? Como você está? Dentro da sua confiança, da comunhão, da paz, da alegria, da esperança, na promessa de Deus. Como você está? Você está com a sua alma alegre? Você está bem? Sem dúvida? Sem incerteza? Sem confusão na mente? Convicto, firmado da tua vida guardada, protegida, alicerçada em Deus para a promessa? Você está aguardando este grande momento da promessa do Senhor que Ele nos fez, nós que somos membros que formam a igreja? Você está com a alegria da salvação na sua alma, no seu interior? Independente se você está trabalhando ou desempregado, está com dinheiro ou sem dinheiro, independente se você está com saúde ou sem saúde, se você está bem na família ou mal, independente da causa, da situação, da circunstância, do momento, mas a alegria que não pode ser ofuscada e nem tirada do seu interior é saber que depois desta vida de aflição, há uma vida em abundância lhe aguardando na eternidade. Há uma vida gloriosa pela qual você está combatendo a fé. Há uma vida maravilhosa pela qual você tomou a atitude de converter-se a Jesus por essa esperança, por essa promessa, por essa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz de Deus é nas nossas almas. Essa paz que não depende do momento de satisfação, da circunstância agradável, positiva, favorável que nós estamos. Essa paz que permanece em nós, independente da situação, da ocasião, do momento, da circunstância. Então nós temos que ter esta convicção e essa certeza da nossa vida com Deus, da nossa vida guardada no Senhor, da nossa vida dentro da promessa. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo ele vai dizer algo aos irmãos na carta aos Romanos, que era um momento difícil que se encontrava ali dentro do contexto que Paulo fala essa palavra. Pois não, dona Cícera? Se chegar alguém que telefona a roupa para bombeiro, nem telefone. Tá certo. Tá bom. A ocasião em que Paulo vai escrever aos Romanos e dizer para que eles se alegrassem na esperança, tivessem paciência na tribulação e perseverassem em oração. A ocasião em que Paulo ali vai falar essa palavra para os irmãos foi uma ocasião em que estavam ali passando momentos de aflições. Estava tendo ali dificuldade, perseguição, risco de morte, necessidades. É aí que Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo é o que Ele fez por nós para nos garantir a vida eterna, a promessa da salvação. Quem pode nos tirar dessa esperança, dessa promessa, desse amor? Ninguém. Nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem a peste, nem a doença, nem a religiosidade que coloca dúvida no povo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser que eu queira abandonar esse amor, desviar desse caminho, pegar outro meio. Aí eu rejeito a graça de Deus, o amor de Deus, desviando-me do caminho de Deus e da direção que Deus me dá para alcançar e receber esse amor. Então, quando Paulo vai escrever isso para os Romanos 12:12,
Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Era para confortar os irmãos na promessa, diante de tudo que eles estavam passando. O que eu acho interessante é que os apóstolos não levavam esse conforto falso, mentiroso, para massagear o ego do povo, que hoje o povo recebe nas igrejas. Não, Deus é contigo, Deus vai mudar o quadro, pare de sofrer, venha buscar a bênção, você é crente, você é filho de Deus, você não pode padecer, você não pode passar necessidade. Olha, eu encontro pessoas dizendo assim, eu sou filha do rei, eu não aceito isso, eu não aceito a doença, eu não aceito a dificuldade, eu não aceito a escassez, a falta. Uma pessoa que diz isso não está sendo instruída na doutrina de Cristo, por isso que o povo está perdido. O próprio Jesus passou por dificuldade, por estreito, por perseguição, por rejeito, por morte, por tudo, irmão. Os apóstolos passaram por doença, perseguição, necessidade, foram expulsos de cidade, foram presos, foram mortos. Mas os bonitão de hoje que se sente mais autoridade, mais cheio de Deus do que os apóstolos, e tem uns que se acham mais autoridade, mais cheio de poder do que Jesus, não aceita passar isso. Porque o diabo usa os mentirosos para pregar para eles, para dizer a eles que eles não devem aceitar. Ah, você está passando por dificuldade, é porque você não está dando dízimo, é porque você está em pecado, é porque você é infiel. Eles colocam logo isso na mente do povo, e o povo, sem o conhecimento da palavra, preso dentro da mentira de Satanás, fica coagido, fica entrando em depressão, fica dentro dessa situação com a mente cheia de confusão. Ai meu Deus, eu estou passando isso porque eu não fui mais para a igreja. Eu estou passando isso porque eu não dei o dízimo. Eu estou passando isso porque eu não estou obedecendo o pastor. Porque eu não estou indo para os trabalhos da igreja. Estou fazendo a obra de Deus. É por isso que eu estou passando por isso. Deus está me colocando no estreito. Porque eu não estou indo para a igreja. É por isso que as coisas não estão dando certo. Não está sobrando dinheiro. É porque Deus está permitindo o demônio destruir a minha finança. Porque eu não dei os 10%. Não é isso que o povo vive preso, com a mente escravizada. Porque não tem o conhecimento da vida cristã, não tem o conhecimento de Cristo, não está sendo instruído na doutrina de Cristo, irmão. Estão recebendo e sendo formado e instruído por doutrina de demônios, os homens enganadores, falsificadores da palavra, tirando do povo o conhecimento de uma formação cristã. O cristão tem que estar pronto para padecer, sofrer, suportar, ter paciência, mas não negar a fé, permanecer confiante, esperando e guardando a palavra do Senhor no seu viver, na sua vida. Aconteça o que acontecer, pode vir até a morte, porque o próprio Jesus vai dizer, sejam fiéis até a morte. Isso quer dizer que eu vou morrer. Ou alguém me mata, ou eu sofro um acidente, ou eu morro de uma doença. Não importa a causa da morte que eu vou ter. Eu vou morrer. Só que a morte não é mais um temor para mim. A morte já não tem mais vitória sobre a minha vida. Eu já sou mais que vencedor. Já venci a morte. Já venci o pecado e a condenação dele. Aleluias. E como, irmão, você venceu? Em Cristo, por Cristo. Ele é quem me faz mais que vencedor. É por Ele que eu sou mais que vencedor. É por Ele que eu já tenho a vitória diante de qualquer dificuldade, como Paulo vai dizer, escrevendo sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15. Dá uma lidinha lá. Dá uma lidinha lá para tu ver o que a palavra nos ensina. No capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 57. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai dar, Ele já deu. Eu já sou mais que vencedor. O povo que não conhece a verdade, não está formado no conhecimento de Cristo, vive atrás de vitória, vive atrás de bênção, dentro de culto, ali, aqui, acolá, seguindo a mentira dos homens, buscando o poder de Deus ali, aqui, acolá, buscando viver ritual pagão, irmão. Paganismo, misticismo. O Evangelho não ensina você buscar nada de Deus através de objeto, de culto, de ritual, de lugar. O Evangelho ensina que em Cristo já somos mais do que vencedores. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer
escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo. Observação. Em Cristo. Ele não vai abençoar. Ele já abençoou. Em Cristo, eu já sou mais que vencedor. Em Cristo, eu já sou abençoado. Em Cristo, eu já sou liberto. Em Cristo, nenhuma maldição chegará na minha vida. Eu vou sofrer a maldição desta vida comum. Mas a maldição espiritual não tem mais poder na minha vida. Porque eu estou na bênção espiritual de Deus. Todas, não é uma só. Paulo vai dizer, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A vida aqui neste mundo físico, na terra, eu vou passar por dificuldade, eu vou ter aflições. O próprio Jesus disse isso. No mundo tereis maravilhas, não tereis problemas, não padecerás doença, não sofrerás nenhuma situação. No mundo tu vais ser mais que vencedor. Jesus disse isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas aí ele vai dizer, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu tenho que saber que tudo que eu passar aqui, eu já sou mais que vencedor, porque Cristo já me garantiu a vitória. Porque tem gente que acha que vitória é ter condições financeiras, é ter prosperidade, é estar bem nesta vida aqui. Não. A vitória é eu partir deste mundo salvo em Jesus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta tanta riqueza, tanto glamour, tanta prosperidade? Do que adianta tanta fama, tanta glória, tanta igreja bonita, tanto culto, tanta vitória, tanta libertação, tanta coisa? E a alma do ser humano continua condenada, julgada, porque ainda não conheceu a verdade e não foi liberto. Ainda não alcançou o bem maior de Deus para a humanidade. Ainda não está dentro da promessa da salvação. Por quê? Porque não conheceu a verdade que liberta e não tomou posse ainda das promessas da vitória eterna. Porque não estão em Cristo com o entendimento transformado para as bênçãos eternas. Estão acreditando e servindo a um Cristo que as igrejas apresentam para dar a esse povo o que eles querem. Vitória, prosperidade, bênção, resolver problema neste mundo. Esse é o Cristo que as igrejas apresentam. Este é o evangelho maldito que as igrejas levam o povo a viver. Um evangelho que faz o povo estar dentro de campanha, de pacto, de voto, de promessa, de culto disso, culto daquilo, buscando objeto sagrado para Deus abençoar, para tirar o mal, para resolver problema neste mundo. O evangelho da salvação, o evangelho das promessas eternas, nos leva a Cristo para nos garantir a riqueza que precisamos para que venhamos sair da miséria, da pobreza e da condenação do pecado. A riqueza eterna, as bênçãos espirituais. Esse é o evangelho que nos leva a olhar para as coisas do alto, não para as coisas da terra, onde o povo está aí escravizado em culto para buscar bênção e vitória e buscar seus desejos desta vida. É culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, campanha 7, 21, 38, não sei quantas. O povo preso dentro de culto, subjugado, sacrifício religioso, penitência, flagelo, pagando promessa. Olha que coisa ignorante que o povo está vivendo por não ter o conhecimento da palavra de Deus. Pagar promessa, subir ladeira de joelho, se flagelar, penitência, flagelo. O povo vivendo tanto ritual religioso, irmão. É tanto ritual religioso. É tanto sacrifício religioso. É tanta vida de atividade religiosa. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Em Cristo nós não precisamos de nada disso, não. Esse povo está vivendo isso porque está preso, escravizado, irmão. Aí é católico fazendo promessa para Maria, para João, para José, para Severino, para Mané. É evangélico indo para a campanha, pacto, voto, buscando água ungida, sal grosso, dentro de culto de vitória, culto de prosperidade, culto disso, culto daquilo. Olha quantos sacrifícios religiosos vã que o povo está vivendo dentro das religiões, porque não tem o conhecimento do evangelho de Cristo. Uma pessoa que está em Cristo, ela não precisa ir para nenhuma campanha de libertação. Se ela está em Cristo verdadeiramente,
ela está liberta. Uma pessoa que está em Cristo não precisa ir para a campanha de vitória. Se ela está em Cristo verdadeiramente, ela já é mais que vencedor. Uma pessoa que está em Cristo, escuta isso, irmão. Irmão, em nome de Jesus. Isso aqui é a palavra que edifica a tua vida de conhecimento de fé com Deus. Tu precisa disso, irmão. Sai desta vida formal de culto, de cumprir tabela de culto, de viver formalidade de culto, de viver ritual cerimonial dentro de igreja e sem o conhecimento da verdade do Evangelho. O que tu precisa na tua vida para poder estar cheio de Deus, firmado em Deus, na graça de Deus, na comunhão com Deus, na vida santa com Deus, o que tu precisa não é estar dentro de culto de igreja de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, toda hora, todo dia, o dia todo. Não! O que tu precisa para manter firme de pé, alicerçado na rocha com a vida verdadeira em Deus, é o conhecimento da palavra e se manter nela. Sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A pessoa que está em Cristo verdadeiramente, escuta isso aí, irmão. Ela não precisa estar buscando a Deus ali, aqui ou acolá, irmão. Ela não precisa estar subjugada sobre tarefa, sacrifício religioso com obrigação de ir para o culto, para a igreja, para buscar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Como hoje as pessoas estão presas nessa mentira, irmão. Tem gente que não tem mais sossego dentro de casa. Então hoje tem que ir para a igreja, tem que buscar a Deus, tem que ir para o culto para adorar a Deus, tem que ir para a casa de Deus, tem que buscar, senão eu estou desviado de Deus, senão eu não encontro a Deus. Tem que buscar a bênção de Deus. Olha que ignorância, irmão. De quem não está conhecendo a verdade, está preso nessa mentira, escravizado nesses sacrifícios religiosos que são vãs. O povo adorando a Deus em vão. O povo devotando, escravizando sua vida, aonde consagram, aonde são devotos, centralizando sua vida e seu viver, não é em Cristo pela palavra, é nas igrejas, pelos trabalhos, as obrigações, os rituais, os sacrifícios, os cultos, as ordenanças, as metas, as responsabilidades que é dada pelo homem para eles viverem como se fosse para Deus. E tudo sendo instruído errado, enganosamente, perdido do entendimento da palavra. Quem está em Cristo tem que priorizar o conhecimento, a busca do conhecimento de Deus. Mas, irmão, você não vai mais para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Me diga aí. Qual o seu entendimento de ir para a igreja? Buscar a Deus. Como é que você busca a Deus? Olha como tu está errado no que tu está sendo ensinado. Te ensinaram assim, para que você permanecesse escravo, servindo e mantendo o funcionamento da igreja. O lugar, a instituição do homem. Não, você tem que vir para a igreja, você não pode deixar de vir para a igreja. Você tem que buscar a Deus na igreja. Aí alguém diz para mim, mas irmão Wellington, o senhor não pode ser um crente fora da igreja. O senhor tem que ter um quartel. Eu não sou polícia, eu não sou do exército. Soldado de Cristo tem nada a ver com essa comparação aqui. O meu quartel é o reino de Deus, eu já estou nele. Eu não preciso estar numa denominação de homem. Isso não é quartel para o povo de Deus. Isso é prisão do diabo que prende vocês. Mas, irmão, o senhor precisa de uma igreja. Nunca vi um peixe viver fora do aquário. O peixe tem que estar no aquário. Aí é que você se engana. Seu pastor lhe ensina isso para manter você preso. Isso faz você ficar com a mente cauterizada nessa mentira. Eu não sou peixe. Eu sou uma alma, uma pessoa que encontrei libertação em Cristo. E outra coisa para que você aprenda. O lugar do peixe não é o aquário. O lugar do peixe é o oceano. O peixe no aquário está preso. Então vocês estão presos. Dentro desses aquários, igreja. Dentro dessa bolha, igreja. Dentro dessas casas que dizem que é de Deus, igreja. Vocês estão escravizados, alienados, perdidos do entendimento de Deus e andando o contrário. É preciso vocês despertar. Apesar que vocês, dentro das igrejas, vocês não têm liberdade de pensar, de usar o senso crítico. Vocês estão alienados dentro do que o homem determina para vocês. Vocês estão com a mente cauterizadas. Vocês estão sendo discípulos, seguidores de homens. É cego guiado por cego. Vocês precisam parar para refletir, pensar e analisar e deixar a luz de Deus iluminar o vosso entendimento. Para que vocês sejam guiados, não pelos homens dentro das igrejas, mas guiados pela luz de Deus, que é a palavra. Lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra, e luz para os meus pés, vice-versa. Está entendendo isso? Então vocês precisam começar a pensar, usar a inteligência que Deus deu, raciocinar, ser sóbrio, inteligente,
conhecer a verdade, até porque dentro das igrejas vocês são impedidos de pensar. Vocês têm que viver na alienação dos homens. O povo perdido, irmão. O povo escravizado em dízimo, em culto, em cerimônia de igreja. O povo perdendo o entendimento da salvação no único meio que Deus deixou, o sacrifício vicário de Cristo, mas estão buscando salvação, guardando o sábado, sendo batizados, vivendo escravizado numa vida de devoção de igreja. Não, porque se não estiver na igreja não é salvo, se não for batizado não é salvo, se não der o dízimo não é salvo. Os pastores estão pregando isso ou não? Eu pergunto a você. O teu pastor para te ensinar isso que eu estou ensinando, para te levar profundamente só na palavra? Eles pregam a palavra, mas mistura. Adiciona o pensamento deles. Adiciona o entendimento deles. E, na verdade, eles mudam os princípios e os valores que o Evangelho mostra para a gente seguir. E eles aplicam os princípios e valores de suas igrejas. Para vocês seguirem, ser escravo, estar lá servindo como se fosse a Deus. Então vocês precisam conhecer a verdade. Em Cristo, irmão. Em Cristo eu não preciso buscar um lugar para poder encontrar Deus. Eu tenho que congregar? Tenho. Mas o congregar não está restrito a uma igreja, a denominação do homem, sob a hierarquia eclesiástica dos homens, que colocam a autoridade deles para o povo servir e buscar a Deus como se fosse na velha aliança, na dispensação sacerdotal. Eu não preciso de sacerdote para a minha vida com Deus. Eu não preciso de pastor, porque pastor não é sacerdote. Mas hoje, os pastores dentro das igrejas, o templo que eles criaram, como se o povo fosse judeu para ter um templo, Jesus não deixou templo nenhum para o discípulo, a igreja dele, que somos nós pessoas, estar, buscar ele dentro dela. O templo somos nós. Escuta uma coisa aqui. Nós precisamos congregar. A Bíblia não dá menção nenhuma de nenhum lugar, de nenhuma instituição, de nenhum princípio de autoridade eclesiástica para você se submeter como autoridade espiritual de Deus. Os homens criaram suas denominações, colocaram o seu governo, estabeleceram a regra de autoridade para o povo estar lá submisso e escravo. É o menor, o maior, o outro maior e o outro maior do maior. Jesus vai dizer que entre nós não tem maior e nem menor. Quem quiser ser o maior, sirva. Entre nós não tem quem queira exercer o poder e a autoridade no nosso meio como se fosse maior, cheio de autoridade de Deus para o povo. Os pastores pregam isso para vocês. Porque é assim que ele mantém vocês no domínio e na autoridade deles. Ao contrário do que Jesus ensinou. Jesus disse que entre nós não deve ter quem exerça de domínio ou de autoridade sobre nós. Porque um só é a cabeça e a autoridade para nós. Porque todos são membros. Só existe uma cabeça na igreja de Cristo. Não é pastor, presidente, nem papa e nem padre. Hoje o povo se reúne sob a liderança e o governo, a autoridade dos homens. Eu não participo mais dessa congregação. Dentro desse princípio, eu não participo. Eu não vou estar ali submisso ao homem para elevar minha adoração a Deus. O homem no altar. Irmãos, olha que idolatria. Olha que paganismo foi criado dentro das igrejas evangélicas. Que isso também é pregado nas igrejas católicas e em outras religiões. E as igrejas evangélicas também estão no sistema das trevas. Agora, olha que heresia. Eu pergunto a você, os apóstolos criaram algum púlpito, alguma igreja? Os apóstolos se colocavam de pé no altar, num lugar superior aos outros? Os apóstolos se colocavam como autoridade de Deus, mais do que os irmãos, para os irmãos? Os apóstolos, eles criaram algum sistema religioso, orientaram o povo a estar ali para adorar a Deus, para servir a Deus, para buscar a Deus, pela mediação deles. O que é que os pastores fazem hoje? Eles criaram seus templos, que diz que é casa de Deus, a igreja deles, a instituição. Você tem que entender, a sua mente tem que ter essa luz. Igreja no sentido de pessoas que estão em Cristo, que é a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Mas esses homens falam de igreja, denominação, onde sua mente está cauterizada, alienada nessa mentira. É a casa de Deus. O povo, eu estou cansado de ver o povo, você mesmo diz isso. Vou para a casa de Deus.
Por mais que ensine a você, você prefere continuar no erro. Pode chegar alguém e dizer, rapaz, a casa de Deus... Não, eu sei, mas ali é a casa de Deus. O povo quer viver assim, é ou não é? Aonde foi que os apóstolos ensinaram isso? Ou Jesus? Porque Jesus, como judeu, ele poderia colocar o templo, centralizando o povo lá. Eu pergunto, Jesus centralizou alguém dentro do templo? Jesus mandou alguém buscar a Deus dentro do templo? Jesus mandou alguém seguir a Deus pelo sacerdote? Jesus mandou alguém estar buscando direção de Deus em sacerdote? O que foi que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venham a mim, sigam a mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras. Então vem os pastores hoje, esses líderes das religiões evangélicas que se denominam autoridade de Deus para o povo, cria suas casas, suas construções de alvenaria, seus ministérios, seu império institucional, coloca lá um púlpito, um lugar soberano diante do povo, onde o povo vai ficar ali embaixo e eles estão lá em cima, nas cadeiras de rei, sentado, governando o povo. E o povo tem que buscar adorar a Deus, servir a Deus, buscar a direção de Deus através deles, lá no púlpito. Isso é paganismo. Isso é uma grande abominação. Os homens se colocaram, esses líderes religiosos chamados pastores. Hoje eu estou vendo isso porque a minha mente está iluminada com a verdade de Deus, a luz de Deus. Esses líderes religiosos, seja pastor, papa, padre, ancião, sacerdote, seja qual for o título que a religião dá aos seus soberanos, eles tomaram o lugar de Cristo. Eles tiram o povo da submissão e da direção a Cristo. O povo agora é orientado, levado a estar submisso a eles e com as suas vidas centralizadas nas igrejas deles, servindo cegamente como a Deus na direção deles. E o povo não tem direito de questionar, nem de pensar, nem de usar o senso crítico, porque o povo tem que estar dando amém, obedecer, e ai de você se não obedecer o ungido do Senhor, até porque na igreja de Cristo não tem ungido como era no Velho Testamento. A unção que está em todos nós é o Espírito Santo, e não está só em um, está em todos. Essa questão de ungido, eles trazem do Velho Testamento. Eles aplicam toda a regra do Velho Testamento para tirar o povo da direção da verdade do Evangelho, irmão. É preciso alguém com coragem e compromisso no reino de Deus levar a luz para o povo. O povo está nas trevas, dentro dessas igrejas, guiado por esses líderes que não têm compromisso com o Evangelho. O povo está nas trevas, irmãos. Para pensar um pouco no que eu estou falando. Não deixa a religião dominar o teu pensamento e tua mente, não. Tu não tem liberdade de analisar outro questionamento. Tu não tem liberdade de analisar o que houve, porque tu tem que estar preso naquilo que foi dito pelo teu líder na tua religião. Sai dessa alienação. Ouvir de tudo, reter o que é bom. Esteja pronto a ouvir, mas ouvir com sabedoria, analisando o que você ouve, se condiz com aquilo que Cristo ensinou, com os princípios do Evangelho. Porém, se alguém não está ensinando aquilo que é a doutrina de Cristo, está no Evangelho, não aceite. Isso aí já prova que essa pessoa não está vinda por Deus. Não tem compromisso com Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na verdade do Evangelho, da doutrina de Cristo, não tem a Deus. Irmãos, e o povo tudo preso, escravizado aí por esses homens que ensinam o povo a não deixar de ir para os cultos, senão Deus não abençoa, a participar de campanha, pacto, voto, de promessa, de ritual, de sacrifício, como se fosse para Deus, faça isso, faça aquilo. O povo tudo subjugado em trabalho, compromisso, obrigação, tarefa, e tem até metas que tem que cumprir, porque senão não é de Deus, dentro dessas religiões. Irmãos, sejam libertos. Quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O jugo que ele quer tirar de você é esse jugo pesado que você está vivendo dentro da religião, como se fosse uma vida com Deus, cheia de proibição, de regra, de norma, de compromisso, de responsabilidade dada pelo homem dentro das igrejas. Vivendo o legalismo religioso como estava o povo no tempo de Jesus, quando ele veio.
Foi por isso que ele disse, venham a mim, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. A religião coloca pressão, compromisso, obrigação no povo, para o povo viver como se fosse para Deus. Jesus apenas diz, para você chegar a Deus, é só vir a mim, seguir a mim. Você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar no culto de manhã, de tarde, de noite. Você não precisa tomar isso, tomar aquilo, guardar isso, guardar aquilo. Você não precisa viver as regras, as proibições que a igreja coloca, os líderes dentro das igrejas colocam para o povo. Para você seguir a Jesus, estar em Deus, é seguir a Jesus guardando a palavra dele. Acabou, irmão. Eu não preciso estar escravizado em culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu não preciso colocar minha vida escravizada, centralizada dentro de nenhum ambiente institucional, igreja, para cumprir minha vida com Deus. Eu não preciso fazer nenhuma obra para poder estar em Deus. Eu preciso crer na obra de Deus, que me leva a estar nele. Eu não preciso fazer nenhuma obra para ser salvo. Eu preciso crer e aceitar a obra de Deus, por onde eu sou salvo. Deu para entender isso? Quando você entende isso, você é liberto, irmão. O povo está alienado. Tem líder religioso que domina o povo na vida, no viver, em casa, na família. Você acredita que tem pessoas que até para ter relação com o seu marido vai pedir a permissão dos seus líderes? Irmãos, olha como o povo está alienado e escravizado. Você acredita que tem pessoas que não sabem tomar decisão? Tem que ser dirigido pelo que o pastor diz, como se fosse Deus orientando ele. Enquanto isso, ele despreza aqui, ó. O povo está nem aí para a palavra, usam a palavra debaixo do braço, com a formalidade da roupa religiosa, do formato da veste religiosa. Usam a Bíblia debaixo do braço. Eu vejo aí, pessoal, para cima e para baixo, tudo bonitão, com as roupas glamourosas, né? Com roupas que chamam a atenção, né? Onde eles pensam que a santidade vai ser isso. Eles se acham autoridade de Deus por causa da roupa, do vestir, quando eles estão nas suas reuniões, nos seus templos, onde eles se sentem de Deus e os outros não. Então eu estou cansado de ver as pessoas aí, para cima e para baixo, com a Bíblia debaixo do braço. Chama essa pessoa que anda com essa Bíblia e diz assim, me fala um pouquinho da salvação. Me traz um pouquinho do conhecimento da salvação, o que é a salvação, por que a salvação, qual a causa da salvação. Chama essa pessoa para falar sobre o que é o pecado, o arrependimento. Como é que eu posso chegar a Deus? Essa pessoa vai ter que levar os princípios e conceitos de igreja, não da palavra. Porque com a palavra ela não tem intimidade. Ela tem intimidade com a igreja, com princípios e valores de igreja. Ela não tem intimidade com a palavra. Ela não tem afinidade com a palavra. Ela não tem prazer nem amor na palavra. Ela não se dedica a buscar o conhecimento da palavra. Então é por isso que ela não vai pregar para você a palavra. Ela vai pregar para você discurso, sermão de igreja, usos e costumes, pecados capitais, a moralidade religiosa. Agora, a palavra não. Essas pessoas não conhecem nada. Pode convidar qualquer um desses que estão com Bíblia aí, para cima e para baixo. Pergunta a ele, ô irmão, eu queria que o senhor me ensinasse aí, por que é que eu estou condenado, hein? Me dê uma orientação aí, o que é o pecado, irmão? O que é o pecado? Quantos estão dentro desses meios religiosos? O povo está escravizado, com a mente cauterizada, alienada nas fábulas e fantasias pregadas pelas religiões. O povo não sabe o que é santidade. Não o que é santidade, é você se vestir bem. Você tiver de brinco não é santo, tiver de bermuda não é santo. Para você ser santo e estar na presença de Deus, você tem que estar na igreja, não pode falar palavrão, não pode vestir bermuda, tem que andar assim, não pode parar numa mesa de bar, não pode conversar com bêbado. Eles acham que santidade é a vida de usos e costumes do legalismo religioso. Eles não sabem. Pastores que têm conhecimento, eles podem até saber, mas eles pregam para o povo essa santidade, que é essa santidade que prende o povo dentro das igrejas. Você tem que ser dessa igreja, não pode usar bermuda, não pode usar roupa assim. Quem disse que pastor, líder religioso,
tem liberdade de tomar decisões na minha vida pessoal. A obrigação daquele que Deus vocacionou para pregar a palavra é ministrar o que a palavra ensina. Não é criar regras, normas, dogmas, proibições para que eu viva como se fosse para Deus. Eu vi um pastor pregando aí, um pastor conhecidão, sábio, tem conhecimento. Ele faz isso por malícia mesmo, por causa de ganho, para manter o povo escravizado lá, no pretexto de santidade. Não seja santo, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então você tem que saber se vestir, você tem que saber falar. Só que a santidade que Hebreus fala ali, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, o contexto ali não é de usos e costumes. Aliás, em nenhum contexto da Bíblia, a Bíblia fala de santidade, de usos e costumes. Quem cria essa doutrina de igreja são os líderes das igrejas. Quando Deus disse a Josué, Josué, santificai o povo hoje, que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Quando Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Quando Pedro diz, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, consagrando vossas almas na obediência à palavra. Não é contexto de usos e costumes de igreja. Não fala de forma de veste. A Bíblia não proíbe você de usar bermuda. A Bíblia não manda você usar paletó, porque Jesus não deu nenhuma ordenança, nenhuma orientação em questão de veste. Até porque no tempo de Jesus não tinha paletó. E o paletó foi criado por um homem que não tem nenhum compromisso, que não tinha nenhum compromisso com Deus. Mas o povo hoje acha que o paletó e a gravata, a roupa formal para determinadas ocasiões, é a roupa que mostra que você é santo. O povo quer ser santo pelo paletó e a gravata. Assim político, artista famoso, ricão, empresário, tudo é santo, porque eles usam paletó. Hoje é uma disputa de paletó bonito, né? Rapaz, irmão, o povo está perdido mesmo de Deus. Viu? O povo está perdido. Então, esse povo não conhece nada de doutrina de Cristo, irmão. Esse povo não conhece nada do caminho da verdade. Santidade não se trata de uma vida de usos e costumes, porque se fosse assim, os mormons têm uma vida de usos e costumes exemplar. Os católicos que são os que estão nos conventos, eles têm uma vida de usos e costumes exemplar. Os budistas dentro dos conventos do budismo têm uma vida exemplar. Eles não bebem, eles não comem nada que ofenda a saúde, eles não vivem dentro de nenhuma vida de pornografia, de palavrão, mas nem por isso são santos para a comunhão com Deus. Estão perdidos. Todos esses que vivem em qualquer critério que queiram viver achando que é santo que vai para Deus. Porque o único meio de santidade para o homem ser aceitável por Deus é a santidade que é ortogada em nós de Cristo. Não é a minha, no que eu faço, no que eu vivo. É a santidade de Cristo que Deus ortoga em nós quando a gente crê em Jesus. É a justificação de Cristo que Deus ortoga em nós quando a gente crê em Jesus. Aí eu sou santo porque eu sou santificado por Cristo. O povo não sabe nem explicar isso, irmão. A santidade não fala de veste. Pastor de bonitão, cheio de paletó caro, tecidos francês, italiano, paletó italiano, falando bonito, uma oratória linda, os pastores nos púlpitos impressionando o seu rebanho, seus discípulos, com paletó caro, com palavras bonitas, persuasiva, com uma explicação linda, com sabedoria muito empolgante, né, que atrai a atenção do povo, pregando heresia. O que vale não é o paletó, é a mensagem, é o conteúdo da mensagem que ele leva. Se não tem a verdade do Evangelho, todo esse arrumadinho é vão, meu irmão. Tem gente mais preocupada com a aparência do que com o conhecimento da palavra. É ou não é? Eu estou mentindo aqui, estou falando alguma coisa que não seja notório isso? Olha aí, o povo aí não conhece nada de Bíblia, mas se veste impecavelmente. Quer ver uma coisa? Vai para os cultos das igrejas evangélicas dia de domingo. Rapaz, tu quer ver um show de moda? Tu quer ver um show de glamour e beleza? Vai para os cultos evangélicos.
Vai ver os eventos, as atividades que vivem dentro das igrejas. E outra coisa, irmão, olha como o povo está sobrecarregado, cheio de compromisso que só faz levar você a ficar estressado. O povo em depressão, o povo desiludido, o povo entristecido, o povo oprimido, estressado dentro das igrejas. Por quê? Eu conheço pessoas religiosas de igreja evangélica que se entristecem. Por quê, irmão? Eita, hoje é a festa do conjunto do círculo de oração. E eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Eu não vou nem poder ir, rapaz. Estou tão triste. Eu digo, vem para aí, ó. Toda festa tem que ter dinheiro para comprar roupa. Você, meu irmão, a vida já está difícil, irmão. De você botar o alimento dentro de casa. Aí você está dentro de uma igreja que todo mês tem festa. Todo mês tem que trocar a veste. Todo mês tem que botar um conjunto de roupa nova. Tem que pagar dinheiro para enfeitar a igreja. Tem que dar dinheiro para aniversário de pastor. Tem que dar dinheiro para campanha. Tem que dar dinheiro para dízimo. Tem que dar dinheiro para oferta. Tem que dar dinheiro para o pastor botar gasolina no carro. Tem que dar dinheiro para levar o cachorro do pastor. Meu Deus do céu. A vida já está tão difícil financeiramente. E o povo escravizado dentro de igreja. Todo culto que se vai para uma igreja evangélica tem que tirar a salva, tem que tirar a oferta. É ou não é assim? Irmão, nunca vi um povo tão servidor do dinheiro como esses líderes do sistema religioso evangélico. Se é para Deus te abençoar, tu tem que fazer uma campanha que tem dinheiro dentro. Se é para Deus te multiplicar a tua bênção, tu tem que dar o dízimo em dobro. Tudo é dinheiro, irmão. Olha as campanhas dessa igreja universal. Tudo é em base do dinheiro. Dê uma oferta. Eles fazem aqueles testemunhos, irmão. Eles sabem manipular o povo. O diabo, ele é terrível, irmão. O diabo é astuto, é sagaz. O diabo com as suas astutas ciladas inteligentes. E o povo tudo preso, escravizado por Satanás, pensando que estão servindo a Deus, estão livres. O povo tudo pode fazer uma pesquisa. A maioria do povo em depressão são evangélicos. Família destruída. Tudo amargurado, estressado. Tudo isolado. Rapaz, para pensar nisso, irmão. Vivendo uma mentira de uma vida de Deus dentro da comunidade religiosa evangélica. Se alguém não participa, é excluído. Se saiu daquele grupo, não tem mais consideração. A minha consideração contigo, meu amigo, não é pela igreja que tu tá. É pela pessoa que tu é. É pela consideração do meu conhecimento contigo. É porque eu te conheço de infância. É porque eu tenho comunicação contigo. Eu te considero, não é pela religião. Tu pode ser católico, evangélico, macumbeiro. Tu pode ser homem social, ladrão, assassino. Eu te considero pela tua pessoa, que eu tenho que considerar. Não importa qual seja teu credo, tua religião, tua cultura, teu modo de viver. Eu vou te considerar pela tua pessoa. Eu vou te honrar. Eu vou te cumprimentar. Não é crente, não é da igreja, está desviado. Não dou nem a paz. Olha a formalidade. Paz do Senhor. Eu estou cansado, irmão. Não vem mais comigo. Olha. Isso aí virou, irmão, uma coisa cansativa. É uma coisa monótona. A paz do Senhor não é isso, não. Se você passar pelo irmão 10 vezes, tem que dar 10 vezes a paz do Senhor. Não foi isso que Jesus ensinou, irmão. A gente aprendeu costumes, tradição religiosa. Temos que aprender com a palavra. A paz do Senhor que eu desejo para o irmão é que a confiança, a esperança, a segurança, a certeza, a convicção da vida dele segura em Deus esteja por Cristo. Essa é a paz do Senhor que eu desejo. Não sou obrigado a 10 vezes que passar. Os irmãos estão tão acostumados com isso que quando alguém não cumprimenta com a saudação religiosa, já fica com raiva. Eita, porque não falou comigo? Não é obrigado não, irmão. A minha consideração contigo não depende de uma formalidade religiosa. Está entendendo isso, irmão? É preciso o povo entender isso. Bom dia, irmão. Pode subir, irmão. Então vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, esse é o meu objetivo. Dona Andréa Farmácia, viu? Está subindo.
Esse é o meu objetivo, irmão. Esse é o meu propósito, levar esse esclarecimento, iluminar o entendimento do povo. Não, mas você tem que estar numa igreja, tem que estar numa igreja, tem que ser uma religião. Eu não me identifico como de Deus por meio de nenhuma religião, irmão. Eu não me identifico como de Deus por meio de nenhuma religião. Eu me identifico como de Deus pela minha fé e o entendimento em Cristo que eu levo para as pessoas. E eu não estou preocupado de mostrar para ninguém que eu sou de Deus. Porque a Bíblia me ensina que Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus é quem está selado com o Espírito Santo. E eu tenho esse selo, porque essa alegria da salvação, da comunhão, da esperança, da certeza, da convicção está em mim. O homem natural não tem isso. O homem natural ele tem o entendimento intelectual da religião. Mas aquele que está em Cristo, ele tem a alegria no seu interior pelo Espírito Santo que está selando ele. E eu sou guiada pelo Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Eu não sou guiado por uma doutrina de igreja dada por nenhum líder de igreja. A minha vida com Deus não é mediada por uma igreja. A minha vida com Deus não depende de uma igreja ou de um líder religioso de igreja. Eu não preciso ir para uma igreja toda semana, todo dia, para buscar a Deus. A minha vida com Deus é garantida, é mediada por Cristo. Eu estando em Cristo, acabou, irmão, estou em Deus. Quando a Bíblia diz, não deixando vossas congregações, Hebreus 10, 25, o contexto ali não está focando igreja, lugar central, geográfico, ambiente, instituição religiosa, como hoje prega esses falsificadores da palavra. Não deixando vossas congregações, o escritor ali que escreveu a carta aos Hebreus, está orientando os irmãos a se comungarem, a se reunirem um com o outro para estar estimulando a fé, exortando, admoestando, né? Estimulando o irmão a não desanimar. Ele não está centralizando o ambiente, como hoje eles pregam, trocando os valores. Olha como o diabo faz para tirar as pessoas dos princípios da palavra. A palavra de Deus não centraliza ambiente. Ela faz os irmãos, adverte os irmãos a priorizar as reuniões, se congregarem. Só que hoje o diabo levantou esses homens para fazer os homens colocar na mente do povo que o povo tem que congregar somente se for em uma denominação, em um ambiente chamado igreja, em um lugar restrito, centralizando tudo de Deus ali. Olha como o diabo trabalha, irmão. Eu estou percebendo hoje essas astúcias de Satanás, porque eu estou me voltando mais a fazer o que Jesus disse, examinar as Escrituras, conhecer, aprender mais de Cristo. A igreja apostólica, lá no tempo dos apóstolos, elas não congregavam em templo, em igreja. Era nas casas, lugares públicos que eles podiam congregar. O cenáculo, aonde os apóstolos estavam ali reunidos e mantinham ali aquela comunhão, não era uma igreja. Eu vi alguém dizer que o cenáculo era a igreja. Era não. O cenáculo era o lugar que Cristo, era uma casa, era uma hospedagem onde os apóstolos ficaram, que Cristo pediu para fazer ali a Páscoa, dentro daquele momento que e eu vou dar um ensino sobre isso, tá? Mostrando que essa ceia não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Ali Jesus estava comemorando a Páscoa dos judeus, mas ele ali trouxe outro sentido para os apóstolos. Mas não foi esse sentido de ceia, esse cerimonial de igreja. Aí eu vou preparar um estudo para trazer aqui para você, para iluminar sua mente, para que você saia dessa escravidão, desses fardos, dessas obrigações. Então vamos voltar para cá. O cenáculo era o lugar onde os apóstolos passaram a viver depois da ceia que Jesus fez ali com eles. Que foi o lugar que Jesus, uma hospedagem que Jesus pediu a uma determinada pessoa que cedeu para ele. E os apóstolos, até a morte de Cristo, ficaram ali. A partir do momento de Pentecostes, que foram cheios do Espírito Santo, da festa, não do movimento pentecostal, que é outra heresia que pregam aí, mas nesse momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles não permaneceram mais no cenáculo. Eles começaram a cumprir o ministério que Jesus tinha ortogado a eles para cumprir.
Os apóstolos nunca centralizaram ninguém dentro de igreja, instituição, ambiente. Nunca colocou a direção de ninguém a estar priorizando a vida dentro de um ambiente, buscando a Deus ali, servindo a Deus ali. Os apóstolos não pregaram isso. Olha a estratégia do diabo. Criou esses ambientes, essa ideia do inferno de igreja, casa de Deus, para quê? Para manipular e prender o povo, escravizando ali na mentira. O povo não tem liberdade. Ali dentro estão presos, alienados, ouvindo o que o homem diz. E quem domina ali é o homem. Não tem liberdade de se pregar a palavra ali. Porque ali está na autoridade do homem. Cristo não tem ali a autoridade. É por isso que eu digo, esses líderes religiosos, eles tomaram o lugar de Cristo. Tomaram a autoridade de Cristo. Se apossaram dos discípulos de Cristo. E desviaram os discípulos de Cristo para que os discípulos se tornassem discípulos deles, dentro das igrejas deles. Porque nunca foi centralizado, nem por Jesus, nem pelos apóstolos. Nenhum ambiente como se fosse um lugar místico, restrito, para o povo estar ali servindo, buscando a Deus. Igreja, instituição, qualquer que for. Os apóstolos, os cristãos, eles se reuniam nas casas, um com os outros. Hoje não. Você só pode se reunir se o pastor permitir. Olha como o diabo trabalha para tirar do povo a direção do evangelho. Eu conheci e conheço um certo, eu não digo mais irmão, eu não me denomino mais evangélico, então eu não considero irmão na fé os evangélicos. Eu considero irmão na fé quem está em Cristo, na doutrina de Cristo. Porque eu não sou membro, nem propriedade de nenhuma religião, e por isso que eu não me denomino mais como de Deus através de religião. Eu me denomino como de Deus através de Cristo. Pregando o evangelho e mostrando a doutrina dele para o povo. Então, eu gosto muito de evangelizar. Esse trabalho que eu faço, eu não faço só aqui. Eu faço na rua, eu faço em casa, eu coloco um som. Aonde eu tiver a oportunidade com pessoas, eu estou pregando o evangelho. E certa vez, eu convidei um irmão, um amigo, né, vamos dizer assim, do sistema religioso evangélico, para a gente fazer o trabalho da evangelização. Eu digo, vamos lá, irmão, fazer comigo. Sabe o que foi que esse irmão disse? Vamos dizer, irmão, amigo, irmão. Sabe o que foi que ele disse? Eu não posso porque minha igreja não deixa. Se meu pastor souber, me disciplina. E eu só posso participar dos trabalhos da igreja. Eu não posso participar com ninguém, nem com outra igreja. Vocês estão entendendo o que vocês precisam acordar e ser libertos do domínio dos homens? Então é isso que o povo está. O povo está preso, centralizando sua vida e seu viver dentro de um ambiente institucional, na autoridade e no domínio do homem, que se denomina para o povo como autoridade de Deus. Não. A autoridade de Deus é aqui, meu irmão. Pode ser quem for, pastor, papa, padre, presidente, governador, senador. Se vir para mim com conselhos espirituais de Deus que não se encontra na palavra, não vem para mim não, meu irmão. Tua autoridade secular não vai me levar a me submeter a ti, não, porque tu estás fora do entendimento dos princípios da verdade de Deus. Tu pode ter a autoridade que tiver secular, na religião, na política, na qualquer canto, irmão. Quando a Bíblia diz, aí eles manipulam, porque esses líderes religiosos, eles são sábios com a sabedoria do inferno, para manipular o povo usando a palavra para pregar mentira, falsificando o que a palavra ensina. Olha a manipulação deles para manter o povo submisso a eles. Olhe, cuidado, a Bíblia diz, obedecei vossos pastores. Aí o povo, através desse texto, se deixa levar por eles, alienados, numa fé cega, sem questionar, não pode pensar, nem raciocinar, nem usar o senso crítico. Tem que obedecer a eles, independente do que eles estão ensinando. Porque eles estão pegando a Bíblia, aplicando para você um texto, sem explicar o contexto, para prender você na mentira deles. Falsificadores da palavra. Fraudulam, homens fraudulentos, que não têm compromisso com o evangelho. O compromisso deles é com a soberba, com a arrogância, com a ganância, com a causa de ganho deles. Quando a Bíblia diz obedecei vossos pastores, a Bíblia não está se referindo a nenhum líder religioso, não, tá? Nem pastor de igreja evangélica, nem padre, nem papa, não. Jesus não deixou nenhum líder religioso na igreja dele.
Pastor não é nenhum líder religioso. Pastor é aqueles que têm a vocação dada de pastor para o ensino. Não para ser o maioral no meio do povo. Para o ensino da palavra. Obedecei a eles quando eles estão ensinando para você a palavra. Mas se eles não estiverem ensinando a palavra, a Bíblia diz, apartai-vos dos tais, que não traz as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que não permanece na doutrina de Cristo, que prega um outro evangelho. Aparta-te dos tais. É isso que a palavra nos ensina, irmão. Mas o povo fica preso porque os pastores sabem manipular. Aí pega um outro texto e diz assim, não toque no ungido do Senhor. Olha como esses homens são mentirosos e usam a palavra falsificando, irmão. Com a mente corrompida por Satanás para distorcer e falsificar a palavra de Deus. Você já viu algum pastor dizendo, e todo mundo diz isso, não toque no ungido do Senhor. Aonde Jesus ensinou que algum pastor é ungido? Eles pegam o texto lá do Velho Testamento e eles fazem uma aplicação para trazer para a igreja, que não tem nada a ver. Aí eu ouvi um certo pastor dizer também, para fazer os irmãos se submeter a eles. Eles são estratégicos, irmão. Para fazer os irmãos se submeter a ele e não questionar, olha o que um pastor pregou, olhe, cuidado. Não se levante contra o líder que Deus colocou no meio de vocês. Não se levante contra o pastor, porque senão, você lembra o que Deus fez com Arão, com Abiraão, aqueles 3 homens que questionou Moisés? Olhe, cuidado que Deus vai abrir a terra e vocês vão descer como eles. Eu esqueci o nome deles agora. Quando questionaram Moisés. Aí olha o que eles fazem, e o povo cego não conhece a palavra, não busca o conhecimento da palavra, aí se prende nessas pregações falsificando a palavra, onde leva o povo a ficar alienados e aprisionados no que os homens pregam. Novo Testamento não tem líder, não tem sacerdote, não tem homem mais autoridade de Deus do que outro. A igreja de Cristo, o cabeça é Cristo. E todos nós temos que estar submissos, com fidelidade. A autoridade espiritual para a igreja não é a líder religioso, é a Cristo, a sua palavra. E se alguém não está pregando a palavra, pode ser quem for, irmão. Pode ser quem for. Pode ser Paulo, Pedro, João. O próprio Paulo vai dizer isso para os irmãos. Hoje não. Hoje os pastores olhe, obedeça seu pastor. Olhe, não vá de encontro. Olhe, porque para Deus te abençoar, tu tem que obedecer teu pastor. É mentira. Até isso eles tiram. A palavra nos diz que as bênçãos de Deus vêm por guardar a palavra dele, a palavra do Senhor. Não é por se submeter à liderança religiosa de ninguém. Os homens estão falsificando a palavra de Deus, irmão. Tirando o povo do princípio da verdade, irmão. Isso aí é o que o povo precisa despertar. Eles criam um argumento, usam a palavra para manipular essa multidão que está aí, irmão. Não é só na religião evangélica, não. Na religião católica, outras religiões, tem pessoas se matando, tem pessoas doando o que tem pessoas se sacrificando, se flagelando. Irmãos, vai analisar as religiões lá da Índia. O povo, irmão, se flagelando, o povo se queimando, o povo se sacrificando, o povo se maltratando o seu corpo, porque foram ensinados que aquilo ali é para ele receber purificação. Vai analisar lá na África, irmão. O povo vivendo uma vida, irmão, miserável, porque estão lá invocando espíritos malignos, como se fossem protetores, padroeiros, para poder prover para eles o bem. Qual é o bem que aquele povo na África tem, irmão? A vida cada dia mais miserável ainda. Mas estão lá servindo os seus guias, os seus espíritos, seus protetores. O povo dentro do sistema católico romano, colocando sua fé e esperança em mortos, escravizado pelo sistema religioso católico romano, sistema do inferno. O povo escravizado dentro das igrejas evangélicas, vivendo campanha, pacto, voto, doando o que tem, vivendo sacrifício financeiro. A vida já está tão difícil, irmão.
E o povo está lá, tem que ter dinheiro para pagar a luz, a água e para dar 10% para a igreja. Tem que ter dinheiro para pagar a luz, a água e dar oferta. Tem que ter dinheiro para pagar a luz, a água e fazer voto, pacto. Rapaz, eu admirava muito esse pastor Silas Malafaia. Não ele, mas a pregação dele no começo era maravilhosa. Era evangelho puro. A pregação de Silas Malafaia no começo era evangelho puro. Mas Silas Malafaia se corrompeu, porque o homem se corrompe, irmão. É por isso que você não tem que ficar guiado pelo homem. O homem está no caminho hoje, amanhã ele se corrompe. E se você seguir o homem, você vai se corromper com ele. Por isso que eu olho a palavra. O homem se corrompeu, mas eu estou na palavra. Pode ir para onde quiser, eu não vou atrás de você, porque eu não estou guiado pelo homem. Então eu admirava muito a postura de Malafaia, porque Malafaia, ele era evangelho puro, ele fazia uma pregação apologética que trazia para o povo conhecimento do evangelho. Onde é que Malafaia está hoje? Se perdeu totalmente, se envolveu na política, se envolveu nas heresias de doutrina de prosperidade. O cara dizer para a pessoa que se ela fizer uma oferta de R$300, Deus vai dar 10 vezes mais. O cara fazendo promessa de prosperidade para o povo doar. Olha, Deus está me mostrando 1000 pessoas, cada uma vai dar R$1000 e ele vai cumprir um compromisso com você. Isso aí, irmão, mostra que esse homem se corrompeu. E tanto é que a gente vê Malafaia perdido hoje, se perdendo aí dentro da política, se estressando, arrumando problema não pelo reino de Deus, mas por causa de política. Para manter seu ministério, irmão. Esses homens, eles querem manter o status deles. Eles não querem perder o status deles. E como é que eles mantêm o status deles? Com os impérios religiosos dele. Eles só têm poder, eles só têm dinheiro, eles só têm fama, eles só têm autoridade e posição sobre o povo se manter as suas igrejas. É pelas igrejas deles que eles alcançaram esse poder que o diabo deu. O diabo é quem dá ao homem esse poder, essa fama, essa glória. Essa glória que esses pastores estão vivendo aí é o diabo que dá. Não é Deus, não. Por isso que a gente vê aí tudo caindo, irmão. Os escândalos, mostrando quem são eles. Estão preocupados com seus impérios, não é com você. E você lá dentro está sendo negócio dele, para manter ele ostentando no poder sobre você. O que é que esse pastor Valdomiro prega, irmão? Eu estou aqui denunciando homens públicos com o seu conceito de Deus maldito. Não estou aqui falando de Silas Malafaia, da pessoa particular. Eu não estou falando de Valdomiro, a pessoa particular. Eu estou aqui mostrando o desvio, a mentira, em relação à doutrina, os preceitos e valores de Deus. Que eles dizem ser de Deus e estão pregando. É mentira. O que é que Valdomiro prega, irmão? Tem conhecimento? Tem. Tem conhecimento? Tem. Malafaia tem conhecimento? Tem. R.R. Soares tem conhecimento? Tem. Edir Macedo tem conhecimento? Tem. Agora eu pergunto para você. Eles pregam o evangelho? Pregam. Edir Macedo prega o evangelho. Malafaia prega o evangelho. Tem conhecimento muito bom do evangelho. R.R. Soares prega o evangelho. Tem conhecimento bom do evangelho. Valdomiro e outros aí que estão na mídia, né? Eu estou falando daqueles que estão na mídia, sem falar daqueles que estão abrindo as igrejinhas no bairro e se fazendo homem de Deus, e o povo está lá, né? Juntando o seu grupinho de 20, de 30, de 100, mas estão lá também, criando seus impérios. E o povo lá, perdido, seguindo cego. Agora eu pergunto, aquilo que Valdomiro prega nas igrejas, que passa na televisão, é evangelho? É não. Mas Valdomiro conhece o evangelho, mas eles não pregam o evangelho, não tem compromisso com o evangelho, eles pregam o evangelho misturado. Eles mostram a verdade do evangelho, mas aí leva a mentira. Por quê? Porque vocês só vai estar servindo a eles, só vai estar escravo deles, só vai estar preso nas igrejas deles com a mentira. Porque se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos da mentira.
Aí eu pergunto, tu acha que Edir Macedo construiu aquele templo grandioso, o Templo de Salomão lá em São Paulo, que parece que é o maior da América Latina? Tu acha que ele construiu por amor do Evangelho, para pregar o Evangelho, para levar vidas a Jesus? Foi? Tu é um inocente, rapaz. Tu acha que tu lá dentro vai receber a direção para ir para Jesus? Tu é um inocente, rapaz. Aquilo ali é um grande empreendimento dele. Aquele imóvel que ele construiu ali, o teu dinheiro está ali. Tu que é da Universal. Não sei quantos milhões foi construído aquilo ali. Aquilo ali é dinheiro para ele, que ele constrói os imóveis. Está pensando que aquilo ali é do povo? É de Deus? É não. Tu é inocente, rapaz. Está pensando que o investimento que Edir Macedo fez ou faz nessas igrejas por aí que abrem é para levar almas a Jesus, é? Ah, mas eles fazem caridade. Ah, os espíritas fazem caridade. Os discípulos da LBV fazem caridade. Os políticos fazem caridade. Os traficantes fazem caridade. Está pensando que isso leva a ser de Deus ou está em Deus, é? Não, mas a Igreja Universal, ela ajuda os pobres. Todo mundo ajuda os pobres. Não é ajudar os pobres que leva o pobre a Jesus. Do que adianta ajudar o pobre com o alimento do corpo e matar a alma do pobre com heresia? Na Universal, se tu não der dinheiro, tu não tem valor. Tu tem que dar dinheiro, tu tem que fazer voto, tu tem que fazer campanha, tem que dar impacto. Isso tudo rola dinheiro. Está pensando que esses grandes líderes religiosos que abrem esses grandes ministérios, instituição, criando seus impérios de imóveis gloriosos que chamam de igreja. Tu acha que isso é para o reino de Deus? É para levar tua alma a Jesus? Isso é imóveis, o dinheiro é investido aí, o dinheiro deles. Quando vocês não servir mais e não der mais para ele manter ali, vocês rendendo para eles, eles vendem aquilo, o dinheiro vai para a conta deles. Tu está pensando que quando eles venderem essas igrejas, vai dividir o dinheiro com vocês? Inocentes. O povo está aí cego, mas a multidão está lá. A multidão vai continuar lá, irmão. Não vão dar ouvido à verdade. A multidão vai se perder porque não vão dar ouvido à verdade. São poucos os que vão ouvir a palavra, encontrar a porta da salvação e seguir no caminho. São poucos. A palavra revela isso. E que você faça parte desses poucos. Que você se converta a Cristo. Para ser liberto. Viver uma vida com Deus consciente no entendimento, não escravizado dentro de nenhuma igreja, através de sacrifício, de penitência, de cumprir devoção religiosa de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta. Se você quer ser livre, você precisa conhecer a verdade para ser liberto. Essa verdade é Jesus. O povo está aí, o diabo escravizando o povo dentro das religiões. O sistema religioso é uma das maiores cadeias que Satanás prende milhares e milhões de pessoas, impedindo-as da verdade que liberta, do caminho da salvação, e continuando fazendo elas estarem perdidas e se perdendo mais de Deus dentro dessas instituições. Independente de qual for a religião. Porque a verdade do Evangelho não está centralizada e nem restrita dentro de nenhuma religião. Aprenda isso. Eu vou lhe dizer mais uma vez, que é importante a repetição. A verdade do Evangelho, a salvação de Deus, o encontro a Deus, não está restrito dentro de nenhuma igreja ou religião, seja qual for ela. Você só pode encontrar o caminho para Deus, só pode ter a vida com Deus, só pode chegar a Deus quando você ouvir o Evangelho e crer no que o Evangelho mostra para você seguir e estar. Você só pode chegar a Deus, encontrar a salvação de Deus e ter a vida com Deus quando você ouvir o Evangelho e crer. Não é quando você for para uma igreja evangélica. Não confundam. Não confundam igrejas evangélicas ou nenhuma outra igreja com o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Não é uma igreja evangélica para você estar dentro dela, sendo batizado, tomando ceia, dando dízimo, guardando sábado, vivendo ritual, formalidade, cerimonial, obrigações para ser salvo. Salvação não é dentro de igreja evangélica. Salvação é crendo no Evangelho. E o Evangelho não é nenhuma regra, nem dogmas, nem conceitos doutrinários de nenhuma igreja. O Evangelho é as boas novas de salvação que Cristo trouxe, a informação que veio do céu para nos dar o conhecimento do caminho, da direção para a vida com Deus. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos. Esse é o meu trabalho sempre, compromisso com o reino de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Estou aqui transmitindo para você a verdade desse reino, a verdade que liberta. Amém? Se você assim deseja, vai lá no YouTube, vai lá no Face, vai lá no Quai. Estou sempre ministrando e colocando à disposição de todos que queiram assim ouvir, conhecer a verdade. A palavra de Deus ministrada, clara, simples e objetiva, nos vídeos que eu tenho levado, proporcionando para vocês. Então visita aí vários assuntos, vários esclarecimentos. Tenho levado nos meus vídeos de instruções. O conteúdo você confira com a palavra. Não acredite porque sou eu que estou pregando. Eu não estou pedindo para você acreditar, olhar para mim. Não estou atrás de like, nem de visualização, nem de fama na internet para ganhar dinheiro. Meu objetivo, minha causa de ganho, é levar a luz de Deus para os que estão nas trevas. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Então vai lá que tem lá vários vídeos de instruções, lá no Quai. São vídeos curtos de 10 minutos. Você pode ser abençoado com a informação, com o conhecimento que você precisa ter para ser liberto através desses vídeos. Lá no YouTube são vídeos mais longos, de duração de 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. Também eu tenho mandado para os meus contatos no Zap, no Message, aonde Deus me dá condições de levar a palavra dele, eu estou semeando, para que todo aquele que crê seja salvo. E quem não crê, infelizmente a realidade permanece condenado. Amém, irmãos? Então, mandando a paz do Senhor aqui. Estou vendo aqui que tem 2 irmãos participando comigo. Edinaldo Nogueira, Angélica Pacheco, não é? O meu irmão Edinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água. Esse irmão que está sempre interagindo comigo, a gente está sempre compartilhando em comunhão na fé cristã. Meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Minha irmã Angélica Pacheco é aqui da minha comunidade. Também estava aqui ou está assistindo. Deus abençoe. Eu peço a vocês que analisem o conteúdo do que eu falo, tá? Porque tem muita gente denigrindo a minha pessoa, dizendo que eu sou herege, que eu prego contra a igreja, contra o pastor. Não, não, não. Eu prego a verdade de Deus, que vai condenar e reprovar o que os pastores ensinam dentro das igrejas. Então que você analise o conteúdo, esteja mais atento a ouvir. E analisar o que houve. E julgar tudo pelo princípio da verdade do Evangelho. Aquilo que Cristo pregou é o que eu creio, é o que eu vivo, é o que eu prego. E aquilo que Cristo não pregou, eu reprovo. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês.